E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Nelson, canal Mundo Alto aqui. Se inscreve no canal se você não é inscrito e já deixa seu joinha no começo do vídeo, porque a gente vai falar sobre o inimigo que está se aproximando aí, né? Que é o laudo do IMESC. O laudo já foi apresentado novamente, o novo modelo de laudo que será o executado. Estamos só aguardando aí o governo começar a fazer as perícias médicas. Mas você sabe que isso tudo é uma artimanha, um artifício para te negar a isenção de IPVA aqui no estado de São Paulo. Mas a gente vai ficar calado? Vai ter como recorrer? Vou te mostrar uma ação aqui, bem embasada, de um juiz que já foi julgado, que pode te salvar dessa negativa do IMESC. Se inscreve no canal e assiste o vídeo depois da vinheta que a gente vai bater um papo sobre isso daí. E para você, meu amigo PCD, que está passando por alguma dificuldade aí na obtenção da sua isenção de IPVA, ou até mesmo para vender carro antes dos 4 anos, ou para você que tinha aquele carro e ele subiu, passou do valor do teto, carros acima de R$100 mil e quer isenção de IPVA, recomendo os meus amigos da Advocacia PCD. São advogados militantes da causa e podem te ajudar a ter de volta o direito ao seu benefício. Antes de mais nada, eu quero desejar que você esteja maravilhosamente bem, que Deus abençoe sua família, sua saúde, seus negócios, tudo aquilo que você precisar. Vamos lá, estava estudando aqui algumas ações ganhas pelos nossos advogados referentes à isenção de IPVA. E eu peguei aqui uma ação que eu já até gravei, falei sobre ela uns meses atrás, que é sobre IPVA de 2021. O interessante não é falar sobre IPVA de 2021, é como o juiz se manifestou nessa ação que casa direitinho com o caso que vai acontecer com o IMESC. Você não sabe, né? O laudo do IMESC é o laudo que o Estado de São Paulo criou para ser um laudo biopsicossocial, que vai levar em consideração o CID e o CIF, né? Que é a Classificação Internacional de Doenças e a Classificação Internacional de Funcionalidade. Basicamente, o Estado está querendo criar um artifício para dizer, olha, você não tem a necessidade da isenção de IPVA, porque você tem funcionalidade suficiente. É isso, o Estado ele quer negar. Já sabendo disso, aqui os nossos advogados já começaram a estudar maneiras de recursos para tentar reverter isso daí. E eu, junto com eles aqui, eu estava estudando isso daqui, eu vi esse embasamento do juiz, até citando o ministro do STF, Luiz Fux, né, que uma vez falou sobre isso e afastou da responsabilidade do Estado criar algo como essa avaliação biopsicossocial do Estado de São Paulo. Vamos para a telinha do computador aqui? Vou ler com você essa ação, você vai entender. Era uma ação sobre IPVA, né, onde o juiz Bruno Machado Miano aqui, ó, que julgou, né, ele embasou muito bem e dá para você imaginar que é uma ação contra o IMESC. Por quê? Em 2021, o Estado se recusou a dar isenção de IPVA para quem precisava única e exclusivamente de câmbio automático, né? Você lembra? Que você precisava ter uma adaptação. Então, era isso daí. E daí o juiz, olha só, vamos para a telinha aqui, ó. A resposta fazendária não convence. O fato é que, através do texto legal, cria-se uma distinção entre dependentes físicos e o que é mais do que o dependente físico e o outro. A demandar isenção tributária. Ele já começa falando que não é legal você dividir assim, separar. Depois ele até alega aqui, explicando o que é capacitismo, né? É um tipo de preconceito contra a pessoa com deficiência, dizendo que pessoas deficientes, ao pressupor que existe um padrão de corpo ideal. Ele até diz aqui embaixo, né? Assim como não existe um corpo saudável ideal, também não existe, por óbvio, um corpo deficiente padrão. Não existe um corpo saudável padrão. Como que você quer dizer que um PCD, uma pessoa com deficiência, é padrão? Se não atingir os requisitos lá do laudo biopsicossocial do IMESC, você tem que ter um padrão para ser aprovado. E daí ele cita também aqui, né, a CIF, né, a Classificação Internacional de Funcionalidades. Mas o interessante é um pouco aqui mais para baixo. Ele fala aqui, ó, sobre o aludido efeito, pontificou o ministro Luiz Fux, do STF, na ADI 4350/DF, do Distrito Federal. E ele está falando aqui
sobre a decisão do Luiz Fux. E no final, olha só que interessante. Ele coloca assim, ó, deve considerar-se constitucionalmente garantido, sendo inconstitucionais quaisquer medidas estaduais que, sem a criação de outro esquema alternativo ou compensatório, se traduzam na prática numa anulação, revogação ou aniquilação pura e simplesmente desse núcleo essencial. O Estado poderia até criar um laudo para fazer a avaliação da pessoa com deficiência? Sim, mas ele deveria ter um esquema compensatório. Não poderia ser uma única coisa, como ele está fazendo agora. Criou esse laudo, esse biopsicossocial, esse laudo do IMESC aí, né? E é isso, se você não passar nesse laudo do IMESC pela avaliação do Estado, você não é pessoa com deficiência o suficiente para ter direito à isenção de IPVA. Muito interessante esse juiz aqui, ele citou isso daqui, né, para decisão, depois ele coloca aqui, né, julgo procedente e tal. Por que eu trouxe isso à tona, de novo, né, essa ação? Porque, mais uma vez, prevendo os problemas que teremos daqui a alguns meses, deixa passar a eleição, tudo isso daí, com esse bendito laudo do IMESC, a quantidade de pessoas que serão reprovadas, única e simplesmente porque, no final das contas, é a mesma coisa. Ela não precisa de uma adaptação no carro, ela não é considerada funcionalmente, né, pelo CIF, uma pessoa que necessita da isenção de IPVA. No fundo, o governo pegou aquela lei que o Dória fez, não, se é categoria DF não vai ter, porque é só câmbio automático e isso não é considerado deficiente. E transformou num laudo mirabolante que vai dizer a mesma coisa, tá? Você que vai precisar somente de um câmbio automático e um carro com direção elétrica vai ter negado. E é muito interessante aqui a justificativa desse juiz, que o nome dele é Bruno Machado Miano, dizendo que não existe deficiência padrão. A funcionalidade também não tá... Muitas vezes a pessoa ela tem até um grau de funcionalidade maior do que a outra, mas mesmo assim é comprometido. Ela não é porque ela consegue dirigir um carro com câmbio automático e direção elétrica que ela tem a capacidade e a qualidade de ações na vida dela. Tô até pensando a palavra aqui, de fazer tudo que ela faria se ela não fosse uma pessoa com deficiência. Então não existe tá pouquinho comprometido, tá muito comprometido. Tá comprometido a pessoa com deficiência e tem sim esse direito à isenção de IPVA. Muito legal também essa resolução do Luiz Fux, do ministro do STF, dizendo que o Estado é inconstitucional, essa medida do Estado de criar algo que barre o direito da pessoa com deficiência a ter essa isenção de IPVA. Muita água vai rolar debaixo dessa ponte, mas é para você saber que do lado de cá tem gente preparada, né? Porque a doutora Nicole e o doutor Paulo são advogados preparados nessa defesa e a gente está caçando aqui, né? Vamos esperar a água bater na bunda, como diz aqui no interior, para a gente começar a se movimentar. Vamos começar a se movimentar, já pensar, já pesquisar, se embasar, por exemplo, na resolução desse juiz que foi muito boa, citando até o Luiz Fux, a ADI do Supremo Tribunal Federal, que diz que o Estado não pode simplesmente criar uma lei que visa, no fundo, tirar a sua isenção de PVA. Se fosse outra coisa, tudo bem, mas foi criado para isso. E quando a gente lê aquele laudo, a gente percebe. Eu sou o Nelson, na verdade, hoje, trazendo informação, sim, mas batendo papo com vocês. Eu li isso, eu pensei isso, eu falei, eu preciso conversar com vocês. Deixa seu comentário, o que você achou, se tem sentido isso que eu tô falando. Que o laudo do IMESC foi criado para tirar, isso já é mais que garantido, tá? Agora, vamos tentar recorrer na justiça? É onde nos resta, né? Enquanto não tem nenhuma mudança estrutural. Eu sou o Nelson, canal Mundo Alto e tchau!